A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas completa 100 dias nesse domingo, com a possibilidade do conflito chegar ao fim, uma possibilidade pequena. Inclusive, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu garantiu que ninguém vai parar a ofensiva, principalmente até que reféns que ainda estão em poder do grupo terrorista sejam libertos. Tivemos também essa semana destaque da África do Sul pedindo, acusando de genocídio o governo de Israel em Haia, no Tribunal de Haia. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas questões que envolvem essa última semana, atualizações a respeito desse conflito, e como a gente pode entender também a resposta de Israel em relação a esses questionamentos de alguns países em relação à sua posição, à violência do conflito. Para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com um cientista político especialista em política israelense, em conflitos no Oriente Médio, André Laish. André, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde aos ouvintes. Para você também. André, a primeira questão, 100 dias desse conflito terrível que começou com um ataque terrorista sem precedentes, e a gente segue ainda num impasse sem visualizar um final e também com muito receio de que, por qualquer razão, esse conflito se acirre ainda mais. Você que esteve algumas vezes durante esse período em Israel, queria que você contasse para a gente um pouco qual é o clima hoje, depois de 100 dias do início desse conflito tão sangrento e que, de maneira geral, mobiliza o mundo inteiro, né, André? Pois é. Olha, Petri, eu acho que a primeira sensação das pessoas e do mundo nas primeiras semanas do conflito, nos primeiros 10 dias, 15 dias, era de uma possível escalada para um conflito regional que pudesse envolver o Hezbollah, que pudesse envolver também a Cisjordânia, grupos armados na Cisjordânia que existem, não da mesma forma, não com a mesma organização e com o mesmo poder de fogo que o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza, mas que pudesse sair do controle. O envolvimento dos Houthis também, né, atirando mísseis contra Eilat, né, no extremo sul de Israel, e também depois, posteriormente, atacando navios no Golfo, né, no Golfo perto do Iêmen, que podia prejudicar também as navegações comerciais mundiais. Só que esse tipo de atitude dessas partes levaram o mundo, principalmente os países do mundo livre, a engajarem em dissuasão. E essa dissuasão aparentemente funcionou, né? Existe um conflito entre Israel e o Hezbollah de baixa intenção, apesar de hoje terem sido mortos 2 civis israelenses com um míssil antitanque contra uma comunidade israelense, mas o interesse das partes de aumentar isso para uma guerra aberta não existe neste momento, porque nenhuma das partes vai se beneficiar do conflito aberto total, principalmente o Hezbollah. No fato, Israel é mais forte que o grupo, apesar do grupo ser muito mais forte que o Hamas, então não há um interesse por um conflito maior. Então esse medo inicial, ele cessou. Existe, claro, um contingente, uma preparação, todo um alerta, caso as coisas aconteçam de forma diferente, mas o curso das relações na região e das trocas diplomáticas e nos canais não oficiais mostram que não vai haver um conflito aberto total contra o Hezbollah, pelo menos nesse momento agora. Não é de interesse de Israel, não é de interesse do Hezbollah, não é de interesse do mundo, existem muitos países envolvidos. E isso realmente faz com que o clima em Israel da população ficasse um pouco mais tranquilo nesse caso, porque um conflito com o Hezbollah significa que a maior parte dos israelenses vão precisar ficar perto dos bunkers nas casas e nos escritórios, uma vez que os foguetes que o Hezbollah tem alcance para atingir praticamente todo o país e são mais precisos que os foguetes do Hamas. O país está voltando a funcionar dentro das suas limitações, não é? Você tem ainda centenas de milhares de soldados em reserva, mortos sendo enterrados, tanto civis quanto militares, e existem, claro,
o principal assunto que domina o país, que são os 136 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, incluindo crianças, mulheres, pessoas de idade, pessoas doentes, que não têm nenhum tipo de visita da Cruz Vermelha. Ninguém sabe exatamente quem está vivo, quem está morto. Existe todo um monte de disse-me-disse de pessoas que podem ainda podem estar mortas e apenas os corpos estão sequestrados. E o governo está cada vez mais sendo pressionado pela sociedade israelense de chegar a um acordo, pelo menos temporário, para poder soltar os reféns o mais rápido possível, porque o relógio está acabando com esse tempo, com essa janela que poderia trazer essas pessoas vivas e bem, com saúde para Israel. E devido a essa falta de, enfim, esses reféns que ainda são mantidos sob o poder do Hamas, qual é a situação de conflito hoje, André, nas fronteiras? Ainda se tem bombardeios nas regiões? Não? Se tinha muito essa questão, inclusive humanitária, que foi falado muito no início do conflito, inclusive sobre essa estratégia de guerra do próprio Hamas de usar as pessoas, os sequestrados, como escudo, e o próprio Hamas, como terrorista, não se preocupar com a sua população no estado de guerra. Como é que hoje está essa situação? Então, a estratégia do Hamas é, obviamente, fazer com que haja um cessar-fogo sem condições, né? Se o cessar-fogo acontece com a continuidade da existência do Hamas na região, sem que exista, por exemplo, um acordo para que o Hamas se desarme, ou todas as lideranças do Hamas se rendam, ou, por exemplo, deixem a região e partam para algum país no exílio, tudo isso vai demonstrar uma vitória, entre aspas, para o Hamas, algo que o Hamas está buscando desesperadamente desde o início da guerra, uma vez que eles não têm como ganhar uma guerra militar de Israel, todos nós sabemos disso. Então, para poder conseguir atingir esse objetivo, quanto mais crise humanitária, quanto mais mortes, quanto mais dor, quanto mais problemas esse conflito decorrer à população civil na faixa de Gaza, mais o mundo vai pressionar para um cessar-fogo com condições que não sejam favoráveis para Israel. Nesse caso, qualquer cessar-fogo que demonstre a continuidade da existência do Hamas é uma vitória para o grupo, mesmo que eles percam 90% do seu contingente, 90% das suas armas, e por aí vai, porque a lógica deles é diferente da lógica do mundo livre, onde você mede custo-benefício, futuro, projeção, progresso, manutenção, e por aí vai. Aqui um grupo terrorista, um grupo criminoso, ele não pensa dessa forma, ele não se importa com a sua população civil, a gente sabe disso. Não pensa em termos de estratégia de guerra, é terrorismo. Exato. Ele pensa na sobrevivência do grupo, ele pensa na sobrevivência dos seus líderes, ele pensa na sobrevivência e manutenção da causa que ele protege, que não necessariamente atinge os interesses políticos da população palestina ou de um futuro Estado palestino. É um interesse do Hamas, das lideranças do Hamas, no exterior e na faixa de Gaza. Então, não necessariamente o que o Hamas faz vai de encontro com os interesses palestinos nesse caso daqui. A sobrevivência do Hamas é de interesse máximo do Hamas. Não é vencer a guerra contra Israel e, obviamente, não é a população palestina na faixa de Gaza, visto que nos últimos 17 anos eles colocaram bilhões de dólares em túneis, em armas, e não em escolas e educação para as crianças. O problema, a consequência que isso pode causar, Petri, é que Israel está lutando uma guerra contra um grupo que atacou o seu país dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e legais. Isso é um ato de agressão. Pela lei internacional, países podem se defender de atos de agressão, mesmo que o ato de agressão tenha sido perpetuado por um não-Estado, no caso, o Hamas. Então, a defesa de Israel ela é legítima de acordo com a lei internacional. Israel precisa cumprir com a lei internacional, precisa salvaguardar aí os direitos humanitários, direitos civis, ajuda humanitária, uma série de questões técnicas que a gente pode desenvolver, mas neste caso aqui, o Hamas está tentando trazer a comunidade internacional a pressionar Israel por um cessar-fogo, e isso é de interesse do Hamas. Por isso que, de novo, um cessar-fogo ele é interessante para o mundo
se exista um desmantelamento do Hamas, a soltura de todos os reféns, a desmilitarização da faixa de Gaza e um governo palestino que seja reconhecido internacionalmente e tenha diálogo com Israel para controlar a faixa de Gaza depois. Perfeito. E nesse sentido, André, tivemos essa acusação em Haia por parte da África do Sul, acusando Israel de genocídio em relação ao conflito que acontece hoje, essa denúncia na Corte Internacional de Justiça, no que o governo israelense classificou de grosseiramente distorcida as acusações apresentadas nessa Corte Internacional pela África do Sul, inclusive com o apoio de alguns países. André, queria que você explicasse para a gente o que é essa acusação, por que parte da África do Sul, por que partiu da África do Sul e como é que o tribunal funciona, como é que agora Israel responde também essas questões, como é que foi essa semana nesse sentido? Olha, eu acho que, primeiro, é muito simbólico e pouco prático, né? No caso, o tribunal, se julgasse a convenção, existe uma convenção específica para genocídio da Corte Internacional de Justiça, que julga países, né? O Tribunal Penal Internacional julga pessoas, aqui a Corte Internacional de Justiça julga países. Se a Corte, por exemplo, julgasse que Israel está cometendo genocídio, isso poderia ser uma pressão muito grande para o Conselho de Segurança adotar um cessar-fogo e uma investigação. No caso, a África do Sul, que não é uma parte envolvida no conflito, diga-se de passagem, fez a acusação baseado em frases totalmente desastrosas de parte dos políticos israelenses. Mas não há evidências práticas de genocídio, uma vez que genocídio é a destruição total de um povo de forma intencional e sistemática. A gente sabe o que genocídio, a própria palavra foi inventada depois do Holocausto. O que mais ultrajante que muitas pessoas e analistas estão falando, inclusive a gente acompanhou aí os editoriais de parte da mídia brasileira, todos também, claro, pontuando as responsabilidades de Israel, ao mesmo tempo também colocando que essa acusação ela não para de pé, uma vez que existem várias provas práticas, físicas, em vídeo, em áudio, mostrando que, primeiro, o Hamas teve intenções genocidas no ataque de 7 de outubro. Eles queriam destruir, matar o máximo de pessoas possíveis, destruir comunidades, queimar pessoas de forma indiscriminada. Eles filmaram eles mesmos fazendo isso. Então, as provas são deles mesmos. Então, primeiro que a petição da África do Sul, ela mal cita os atentados do 7 de outubro, ao mesmo tempo que a própria África do Sul tem contatos com lideranças do Hamas. Já recebeu uma delegação do Hamas em 2015 em visita oficial e 3 semanas depois do atentado, a própria ministra das Relações Exteriores da África do Sul conversou com Ismail Haniyeh, que é um dos líderes do Hamas que mora em Doha. Então, a África do Sul está acusando uma democracia liberal de se proteger contra um atentado que teve intenções genocidas, ao mesmo tempo que tem contatos com o próprio grupo. É uma inversão total de valores, e você me desculpa, mas eu vou dar a minha opinião. Eu até escrevi um texto que fala assim: se a África do Sul acusou Israel de cometer genocídio sem qualquer base jurídica ou factível, não apresentou provas relevantes de intenção ou ação do genocídio. A acusação não para de pé. Ao mesmo tempo, 41 estados, incluindo Japão, Canadá, Colômbia, todos os países da União Europeia, entre outros, consideram o Hamas um grupo terrorista, Pétria. A carta de fundação do Hamas traz elementos genocidas em si, como a destruição total de Israel, a perseguição e luta contra os judeus. Se a carta do Hamas e suas acusações e as suas ações no dia 7, como a morte indiscriminada e intencional de civis israelenses através das formas mais violentas, constituem em si intenções genocidas, a África do Sul possui relações próximas com o Hamas. Agora, olha só o absurdo.
De acordo com a Convenção para a Prevenção de Genocídio da própria Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional, eu estou terminando, é explícito e punível os colaboradores e apoiadores de genocídio sobre os artigos 3E e 1 da própria Convenção de Prevenção de Genocídio. Em outras palavras, a África do Sul, que deveria ser investigada e julgada por cumplicidade com o Hamas, que por si só é um grupo genocida. É muito importante que esses nomes sejam dados, né, André? E uma questão que eu trago para você também, a gente inclusive noticiou aqui no Repórter CBN, a propósito desse 100º dia de conflito, né, que começou no dia 7 de outubro, com uma das maiores brutalidades que a gente já viu, que foi essa invasão terrorista em Israel. E a gente noticiou aqui, né, ministros das Relações Exteriores de China, Egito, exigiram cessar-fogo e pediram a criação de um Estado palestino. É esse o gancho que eu quero puxar com você agora. Nós já tivemos essa conversa outras vezes aqui no Revista CBN, você já explicou para a gente a respeito desse assunto, mas é de total interesse de Israel a criação de um Estado palestino, não é isso? Qual é o empecilho para isso hoje? E quais seriam os benefícios para a região da criação de um Estado forte e democrático na Palestina hoje, inclusive para Israel e para as populações dos dois lados? Olha, Pétria, essa é uma questão já que tem pelo menos 100 anos, né? Foi proposto a criação de um Estado para os árabes da região da Palestina em 1936, pela Comissão Peel, em 47, pela ONU na Assembleia Geral, na decisão da partilha. Foi proposto um processo de paz duradouro em 67, na Resolução 242, que tampouco foi aprovada pela Liga Árabe e pelos palestinos. Depois teve duas propostas israelenses, tanto em 2000 quanto em 2008, e as duas propostas não foram respondidas. Eu acredito que a resposta para a sua pergunta está em que tipo de Estado palestino será criado, né? É claro que, de forma utópica, é de interesse de todos na região, acredito que tem que ser interesse também de Israel, que exista uma solução para um conflito onde cada povo vai ter sua autodeterminação respeitada em paz e segurança. Se existisse paz e segurança, se não existissem grupos terroristas, se existisse um governo realmente democrático em Ramallah, a gente sabe que ele não tem eleições, é corrupto, paga salários para terroristas presos. Pra vocês terem só uma ideia desse absurdo, eu estava escutando também a mídia israelense, quando eu estava lá fazendo os nossos trabalhos educacionais, a autoridade palestina vai pagar salário para os terroristas de 7 de outubro que foram presos e não morreram nos confrontos. Não é o Hamas que vai pagar os salários, é a autoridade palestina que vai pagar esses salários. É a própria autoridade palestina que o mundo pede que negocie com Israel que vai pagar salários dos terroristas de 7 de outubro que invadiram Israel e mataram crianças em casa. Então, todo esse contexto social dificulta a confiança. Para que a confiança seja criada, para que o respeito mútuo seja criado, precisa cessar totalmente os interesses da destruição do Estado de Israel como Estado judeu e democrático em qualquer território daquela região. Depois que esse conceito for resolvido, aí as negociações técnicas, onde vai ser a fronteira, onde vai ser a capital, o que vai acontecer com Jerusalém, os refugiados, isso é mais fácil de resolver uma vez que ambos aceitem. Eu sei que os governos israelenses têm governos mais ou menos favoráveis a acordos políticos e concessões, mas acredito que a sociedade israelense entende que isso é necessário de forma estratégica para um futuro, porque não tem como isso durar para sempre, né? Vai ter uma hora, vai ter que se resolver. Mas ele tem que se resolver com o interesse do governo palestino, que precisa tirar a sua retórica de tentativa de destruição de Israel, claramente a dissolução de todos os grupos terroristas da região. Isso só vai acontecer quando o próprio grupo decidir se desmantelar, que nem aconteceu na Irlanda, que nem aconteceu em outros lugares, que nem aconteceu na Espanha, com o grupo separatista ETA e por aí vai.
porque isso vai levar, então, a uma confiança internacional e, posteriormente, a criação de um lar para os palestinos. Sem o desmantelamento do Hamas, sem o desmantelamento da Jihad Islâmica e sem o fim dessa retórica de que Israel não tem o direito de existir, que os judeus não são nativos daquela região, ou de que Israel não tem o direito de ser um Estado do povo judeu, não tem como Israel, por mais esquerda que um governo israelense seja, de assinar a paz com os palestinos e ceder, porque isso seria perigoso e até mesmo suicídio para a segurança nacional do país. É importante que você traz essa questão, né, André? A gente já teve algumas conversas a respeito disso, que é a conversa partindo de uma premissa democrática, né? Primeiro, a gente começa uma conversa madura a respeito desse assunto, partindo da premissa que a existência de Israel naquela região é inquestionável. Assim como também a presença dos árabes palestinos ali é inquestionável, são povos irmãos que crescem juntos e precisa-se haver uma discussão saindo de maniqueísmos e simplificações. É complexa, mas precisa ser uma conversa democrática. E isso é muito, muito importante o trabalho que você vem fazendo nesse sentido. Uma última pergunta para você, André. Quando houve esse ataque no Irã, a semana passada, por meio do Estado Islâmico, houve ataque, você achava que podia ser Israel, né? No primeiro momento. E aí era o Estado Islâmico que reivindicou a autoria do ataque com 2 bombas no Irã. Você não acredita que possa haver uma escalada de conflitos regionais nessa região, por conta até dessa fragilidade que nós temos hoje em relação ao conflito Israel-Hamas, e conflitos que possam acontecer agora, Estado Islâmico também com esse atentado? Como é que você vê essa questão para a gente acompanhar nos próximos dias, nos próximos meses? Então, Petri, assim, primeiro, Israel não tem nenhum tipo de ganho ou benefício em fazer um atentado contra civis que estão fazendo uma profissão religiosa, mesmo que essas pessoas estão fazendo uma profissão religiosa ao Qassem Soleimani, que era considerado uma das pessoas que mais financiava o terrorismo no mundo, um general das guardas revolucionárias do Irã. Quando Israel efetua eventualmente ataques contra alvos iranianos, são alvos pontuais que estão totalmente envolvidos, né, nessa guerra fria, quente, que existe entre Irã e Israel há muitos anos. Obviamente o Estado Islâmico é um fator aqui, ele é inimigo dos iranianos, também é inimigo de Israel. Esse tabuleiro é bem confuso, eles são inimigos dos sírios também, os sírios são aliados do Irã, então eles são inimigos entre si. Ao mesmo tempo, o Estado Islâmico é contra Israel e todos esses também, tanto Síria quanto Irã, também são inimigos de Israel, mas isso não deixa de fazer com que eles não se gostem. Já teve guerras entre Irã e Iraque, já teve guerras civis no Afeganistão, a guerra civil na Síria, teve guerra civil no Líbano, teve guerra civil no Iêmen. Estamos falando de nada a ver com Israel envolvido necessariamente nessa região. Então, a guerra ela é inerente, infelizmente, das relações sociais, políticas no Oriente Médio há décadas. E isso sobe e desce de acordo com o tabuleiro que está acontecendo naquela região. Ao meu ver, a longo prazo, não tem como parar o caminho da paz e da normalização entre Israel e o mundo árabe. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A Arábia Saudita já demonstrou interesse de normalizar relações com Israel quando a guerra em Gaza acabar. Os sauditas, os egípcios, os jordanianos, os catares, os emirates, todos eles entendem o que o Hamas fez, o perigo que o Hamas representa, caso o Hamas continue existindo. E por isso que esses países, obviamente, podem ser críticos na forma como Israel reagiu, são solidários aos palestinos por causa do alto número de mortos que existem dentro da faixa de Gaza, apesar de que a gente não tem como verificar o número de forma independente. O número que existe é do Ministério da Saúde do Hamas, então eles podem colocar o número que eles desejarem, mas a gente sabe que morreram civis, infelizmente. A guerra urbana, infelizmente, não tem como não existir guerras, mortes de civis. Mas eu acho que é impossível evitar
o que vai acontecer num futuro que pode demorar 20, 30, 50 anos, que é a paz na região entre Israel e o mundo árabe. E, claro, aqueles que são contra vão fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Então, a gente pode haver escaladas, ataques, atentados na Arábia Saudita, em posições da Arábia Saudita, podem ter ataques iranianos ou dos Houthis contra oleodutos sauditas e dos Emirados, pode haver uma escalada, mas a guerra para esses estados não é interessante porque ela custa dinheiro e atrasa o seu desenvolvimento. E esses países querem o desenvolvimento, são governos ditatoriais, portanto, são governos estáveis. Os Emirados têm um governo estável, os sauditas têm um governo estável, eles podem fazer planejamento de 50, 100 anos, que nem a China faz. Então, a guerra prejudica esse planejamento. Então, eles não têm interesse no conflito armado e têm interesse na normalização e no futuro, principalmente no mundo pós-petróleo, né? Então, eu acho que o mundo livre vai acabar precisando tomar decisões bastante importantes e difíceis na luta contra essa insurgência, liderados pelos Houthis, pelo Irã, pelo Hezbollah, por outros grupos regionais que vão tentar sabotar esse tipo de normalização, seja a vida dos países árabes entre si, seja a normalização dos países árabes com Israel. Claríssimo. André Last com a gente hoje aqui, especialista em Oriente Médio, em política israelense, em questões de segurança também de guerra, contando para a gente um pouco a respeito dos últimos episódios, depois de 100 dias desse conflito sangrento entre Israel e o grupo terrorista Hamas. André, muito obrigada por mais essa conversa aqui com a Revista CBN. Bom trabalho para você, uma boa tarde. Obrigado, Pétria, boa tarde. Obrigado a todos.